Caros fiéis, do ponto de vista da nossa salvação, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a conclusão vitoriosa, a coroação da obra da redenção. Ela, a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, não é, contudo, causa meritória da nossa salvação, como o é a sua morte na cruz. Em vista disso, reflitamos ainda sobre o fato meritório, a morte na cruz, a qual se associa necessariamente à ressurreição do Senhor. Vamos lá, então. Para remir o mundo com o seu precioso sangue, como sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo padeceu sobre Pôncio Pilatos, governador da Judéia, morreu sobre o madeiro da cruz, da qual foi descido e, no final, foi sepultado, ressuscitando, porém, ao terceiro dia. E é isso que nós destacamos já nesta ocasião. Ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos, antes padeceu então por nossos pecados. A palavra, reparem aqui, a palavra padeceu exprime aqui todos os sofrimentos suportados por nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão e morte. É importante lembrar que Jesus Cristo padeceu enquanto homem, já que enquanto Deus não poderia padecer nem morrer. Repito, padeceu enquanto homem, já que, sendo Deus, é imortal, Deus, enquanto Deus é imortal e impassível, não podia padecer e nem morrer. O suplício da cruz era, aliás, naqueles tempos, como nós sabemos facilmente, o mais cruel e humilhante de todos os suplícios. Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi sim Pôncio Pilatos, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência. Mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus que lhe eram hostis a Jesus. E ele então cedeu, Pôncio Pilatos, num momento de grande fraqueza, vamos dizer assim. Nosso Senhor Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus que se voltavam contra ele ou das mãos de Pilatos. Ele poderia ter se livrado. Mas, sabendo que a vontade de seu Pai, de seu eterno Pai, era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntária e amorosamente a tal desígnio divino. O que mais podemos dizer com relação a esta morte tão preciosa? Entendamos a expressão. Na cruz, Jesus orou pelos nossos inimigos, já nos dando aí grandíssimo exemplo. Deu por mãe ao discípulo São João e na pessoa dele a todos nós a sua própria mãe, Maria Santíssima. O que mais? Sobre a cruz, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Tudo isso. Caros fiéis, não percamos de vista o fato de que a ofensa feita a Deus pelo pecado era e é, sob certo aspecto, infinita ofensa feita a Deus. Lembremos-nos, a ofensa é proporcional à grandeza ou à honra da pessoa ofendida, e sendo Deus quem é, infinito, imaginem a grandeza, a proporção dessa ofensa, que acarreta uma dívida de mesma proporção. Para satisfazê-la, requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Não é o caso de nenhum de nós, de nenhum dos mortais. Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer. E era necessário que fosse também Deus, como é o caso, para que seus sofrimentos fossem de valor infinito. Como Deus, paga o preço tudo. E como homem, paga em nosso lugar. Era de fato necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. Uma coisa importante, não era, contudo, absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto quanto de fato padeceu, já que o menor, vejam bem, o menor dos seus sofrimentos bastaria para a nossa redenção, uma vez que cada um dos seus atos mínimo ato era já de valor infinito. Ele quis, no entanto, caros fiéis, sofrer exatamente tudo o que sofreu, para simplesmente, em primeiro lugar, satisfazer mais abundantemente a justiça divina, mas também para mostrar mais claramente o seu amor dessa forma, e para nos inspirar maior horror ao pecado. Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do seu corpo e nem de sua alma. Ou, dizendo de uma outra forma,
O corpo de Cristo que permaneceu no sepulcro continuou perfeitamente unido à divindade. E a alma que desceu à mansão dos mortos, separada do corpo, porque isso é a morte, ela também permaneceu sempre perfeitamente unida à divindade. Apenas houve a separação do corpo e da alma, o que constituiu e constitui, aliás, essencialmente a morte natural. Separação entre o corpo e a alma. É isso, essencialmente, a morte natural. Enquanto que o contrário desse processo de separação, isto é, a reunião ou a reunificação entre o corpo e a alma, constitui em essência a ressurreição, e é o que acontece então horas depois. Morte, separação, ressurreição, reunião, reunificação entre aquelas partes outrora separadas do processo de morte. Nós sabemos, mas é bom afirmar e declarar e professar: Jesus Cristo morreu para a salvação dos pecadores. Ele morreu para a salvação de todos os homens e satisfez por todos. Atenção, contudo, bem infelizmente, nem todos se salvam, porque nem todos o reconheceram, nem todos o reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos se servem dos meios de santificação que ele deixou. E persistindo nesta rejeição, no fato de não querer acolher tudo isso, não se acolhe à salvação, e quem morre assim nesse estado, sem mudar de rota, acaba se condenando. Para nos salvarmos, não basta, caros fiéis, que Jesus Cristo tenha morrido por nós. Claro que a sua morte redentora é a redenção objetiva, foi necessário que assim acontecesse. Mas é bem verdade que nós devemos acolher os frutos que brotaram daquela morte redentora, que brotaram da cruz. É absolutamente necessário que sejam aplicados a cada um de nós, a cada uma de nossas almas, os frutos e os merecimentos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplicação que se faz, sobretudo, por meio dos sacramentos, que ele mesmo instituiu para esse fim. Estamos falando aqui de coisas bem concretas, caros fiéis, que brotam da cruz e que nos permitem receber os frutos e merecimentos de nosso Senhor. Sim, a aplicação de tudo isso às nossas almas, o meio próprio, o meio principal, os sacramentos, sempre associado à oração, mas os sacramentos, essencialmente, sinais eficazes da graça de Deus instituídos por nosso Senhor para isso. Contudo, repito, como muitos não os recebem, ou não os recebem com as devidas disposições, porque não basta receber simplesmente materialmente, não basta receber simplesmente de qualquer jeito. Aliás, receber de qualquer jeito, se não estamos cometendo um sacrilégio, estamos perto disso, receber de qualquer jeito. Como muitos, infelizmente, não os recebem bem com as devidas disposições, tais pessoas tornam inútil para si mesmas a morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que ela tem valor infinito, mas ela mesma, a pessoa, nada aproveita disso. A propósito, caros fiéis, não percamos de vista que a efetiva e total obediência a Ele, a Jesus Cristo, nos é necessária quando se trata da nossa redenção. Falo aqui da fé, da recepção dos sacramentos, da nossa vida cristã, na nossa vida católica, na sua integralidade. A obediência a nosso Senhor Jesus Cristo é absolutamente necessária para a nossa salvação, já que Ele, como nos ensina o apóstolo São Paulo, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tal obediência, caros fiéis, se dá efetivamente no acolhimento e na prática da fé viva, isto é, a fé sobrenatural informada pela caridade sobrenatural. Na base de tal obediência, não nos esqueçamos, e na base da fé também, obviamente, encontra-se a santa humildade. Humildade de que nosso Senhor Jesus Cristo é mestre, fonte e exemplo. Mestre, fonte e exemplo. Nos ensina a esse respeito ainda o apóstolo São Paulo, que, como expressão perfeitíssima de unidade, de humildade, o Cristo Jesus, e aqui eu cito Filipenses, no capítulo 2, citação, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus Pai, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Se fez igual a nós em tudo menos no pecado, como sabemos. E sendo exteriormente reconhecido como homem, sendo homem de fato, 100% homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É claro que, para que tudo isso acontecesse, um altíssimo, na verdade, supremo grau de humildade devia habitar a pessoa
a alma humana de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição, falemos dela, que marca a sua entrada na glória, a entrada na glória de Jesus, foi efetivamente a recompensa pelo seu abaixamento voluntário na paixão. De fato, ele se abaixou, como nos lembra São Paulo, escrevendo aos Filipenses. E ele o fez primeiramente já na encarnação, ao assumir a natureza humana, infinitamente inferior à natureza divina. Reparem, ao assumir a natureza humana já é um grande abaixamento, pelo fato de assumir uma natureza infinitamente inferior à natureza própria dele, que é a divina. Depois, ainda um outro nível, um outro grau de abaixamento, pelo fato de que, ao se fazer homem, ele assumiu a condição de servo, e diz Paulo, de escravo. Outro abaixamento. Ele se abaixou ainda ao aceitar livremente passar pela morte. E o seu abaixamento vai ainda mais longe, pois ele aceita passar pela modalidade de morte a mais ignominiosa, a mais degradante que havia então, a morte de cruz. E tudo isso ele abraçou em total obediência à vontade de seu Pai como expressão suprema de amor. A ele e a nós. Eis em resumo a sua perfeita e extremada humildade. Importante lembrar-se disso nessa ocasião, e sempre, aliás. Humildade que deveria também nos impulsionar a buscar, acolher e viver tal virtude na nossa própria condição. Sendo tão importante isso que eu falei, eu vou retomar. Humildade de nosso Senhor, tão grandiosa, que deveria também nos impulsionar a nós, a buscar, acolher e viver generosamente tal virtude na nossa própria condição. E assim, vivendo-a, a virtude da humildade, acolhendo a graça de Deus, amaremos a Deus de fato sobre todas as coisas, e lhe seremos filialmente obedientes, em nome deste mesmo amor, cumprindo em nossas vidas aquilo que nos exorta o apóstolo São Paulo quando diz, e também é para nós inspiração no texto litúrgico, Colossenses 3, versículo 1. Se vós ressuscitastes com Cristo, entendamos bem, sacramentalmente pelo batismo, buscai agora as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. De fato, ele ensina ainda em Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. E que assim seja, caros fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.